Senhor Presidente da Academia de Marinha. Está bom. Senhor Presidente da Academia de Marinha, Senhora Presidente da Academia Portuguesa da História, Senhora Vice-Presidente em exercício da classe de História Marítima da Academia de Marinha, senhores professores, senhores almirantes, senhores membros das duas academias, senhores convidados, caros amigos. Começo por agradecer ao Sr. Almirante o desafio que me fez e que vou fazer por cumprir o melhor possível. Agradeço-lhe a confiança que teve em mim e vou-me esforçar por corresponder. Agradeço também ao Sr. Secretário-Geral, Comandante Rocha de Freitas, pela forma como organizou esta sessão. Agradeço ao Mestre Santos Maia pela ajuda que me está a dar e que vai dar durante esta sessão. E agradeço a presença de todos, especialmente a muitos amigos que aqui tenho, das diversas origens. Agradeço a todas estas pessoas com o meu muito obrigado. Há acontecimentos na história da humanidade que perduraram na memória coletiva pela sua importância, mas também pela divulgação oportuna que tiveram ou pelos documentos que nos deixaram. Quando olhamos para o panorama da expansão marítima ibérica, lembramos do achamento do Brasil e da Carta de Pero Vaz de Caminha, ou da primeira viagem de circunnavegação e do relato de António Pigafetta. O descobrimento das ilhas do Atlântico Oriental e o manuscrito de Valentim Fernandes poderiam figurar na galeria desse tipo de documentos que anunciaram grandes acontecimentos. Mas porque não foi impresso e só veio a ser descoberto tardiamente, não teve o reconhecimento historiográfico dos famosos textos de Pero Vaz de Caminha ou de António Pigafetta. Muitos estudiosos já concluíram pela importância histórica do manuscrito de Valentim Fernandes, pelo que nos limitaremos a seguir essas conclusões e a analisar a evolução cartográfica que nos séculos XVI e XVII tiveram as ilhas do Mar Oceano, a designação dada por Valentim Fernandes às ilhas do Atlântico Oriental, Açores, Madeira, Canárias, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Annobon, Ascensão e Santa Helena. Desde a antiguidade remota, que o gosto pelo maravilhoso e pelo fantástico caracterizava o imaginário medieval europeu, proporcionou o aparecimento de numerosas ilhas míticas e lendárias no espaço atlântico, que despertaram no homem os mais diversos sentimentos, tanto da atração pelo mar oceano como pelo medo que provocavam naqueles que ousavam desvendar os seus segredos e mistérios. Com as navegações atlânticas, as ilhas tornaram-se coisas concretas, verdadeiros espaços e abrigos nos caminhos do mar, mas também lugares de iniciação, de formação e de experimentação de gentes e de produtos, de técnicas e de costumes, como salientou Luís Filipe Barreto. No mesmo sentido se pronunciou Inácio Guerreiro, ao mostrar que o interesse pelas ilhas não podia deixar de suscitar no homem a curiosidade pela sua forma, dimensão, situação geográfica e de despertar o desejo de proceder à sua descrição e representação gráfica. Para muitos dos que me escutam, também as ilhas mais próximas ou mais longínquas foram portos de abrigo, estalagens ou áreas para hidrografar, mas sempre pontos emergindo de um horizonte indefinido por um libertador grito de terra à vista, depois de dias de desconforto, de ansiedade e até de incerteza. Para muitos dos que me escutam, falar de ilhas não implica necessariamente a pesquisa em arquivos ou bibliotecas, nem a consulta de documentos inéditos, pois é falar de experiências vividas e de envolvimentos culturais numa vivência de proximidade a que os antropólogos chamam observação participante. Nas ilhas, como disse Fernando Pessoa na Ode Marítima, muitos de nós sentiram a frescura das manhãs em que se chega e a palidez das manhãs em que se parte. E, portanto, as ilhas são realidades geográficas, mas também são realidades emocionais. Em finais do século XV, quando a Europa culta e mercantil começara a perceber o pioneirismo português no conhecimento dos novos mares e das novas terras, muitos jovens aventureiros de vários países europeus foram atraídos pela expansão marítima portuguesa. Um desses jovens era um alemão proveniente da Morávia, que provavelmente em 1493 se estabeleceu em Lisboa, então uma efervescente cidade cosmopolita,
onde rapidamente aprendeu a língua portuguesa e adotou o nome de Valentim Fernandes, mas que também ficou conhecido como Valentim Fernandes Alemão ou Valentim da Morávia. Era um homem muito culto e um especialista na nova arte da impressão, mas que também trabalhou como mercador, notário, editor, tradutor e autor. Foi um dos precursores da arte da impressão em Portugal e o seu primeiro livro, impresso em 1495, chamava-se De Vita Christi. Depois, em 1502, imprimiu um conjunto de 3 textos com descrições de viagens e notícias sobre os povos orientais, um dos quais foi escolhido para título dessa coletânea, o livro de Marco Paulo. Segundo o seu editor, o próprio Valentim Fernandes, o livro tinha por finalidade o serviço de Deus e o avisamento daqueles que agora vão para as ditas Índias. Acontece, naquela época, se privilegiava a publicação de livros religiosos ou doutrinários, pelo que o livro de Marco Paulo foi uma exceção, até porque havia limitações régias à divulgação das relações de viagens, pois já então se protegiam os interesses próprios, que passavam pelo sigilo das rotas e pelo monopólio da especiaria relativamente aos interesses da concorrência. Havia muitas ações de espionagem em Lisboa e muitos agentes duplos que procuravam informações sobre as viagens portuguesas. O suborno era frequente, como sucedeu com uma cópia do Padrão Real que em 1502 foi adquirida em Lisboa por Alberto Cantino, que a enviou para o Duque de Ferrara, que por ele pagou muito dinheiro e que hoje é um dos mais importantes planisférios da história da cartografia. Para além das 24 obras que imprimiu e que dele fizeram um dos principais impressores do seu tempo, Valentim Fernandes destacou-se pelo seu interesse pela expansão marítima portuguesa, tendo ouvido relatos, recolhido textos, entrevistado pilotos e escrito algumas descrições, designadamente sobre a tomada de Ceuta, sobre as viagens para a Índia ou sobre a Guiné e, sobretudo, sobre as rotas utilizadas e as terras descobertas pelos portugueses. A sua coleção de manuscritos relativos à navegação e aos descobrimentos portugueses é considerada muito mais importante que a sua obra tipográfica. Dominava, então, uma certa política de sigilo e de salvaguarda do interesse régio, pelo que um alvará real de 13 de novembro de 1504 tinha proibido que se desenhassem cartas de marear ou globos que revelassem as viagens e os descobrimentos portugueses, pelo que a prudência aconselhava a que não se divulgassem informações sobre as rotas, as terras descobertas ou as práticas comerciais portuguesas. Certamente por isso, Valentim Fernandes não publicou esses textos, uns em português e outros em latim, e por volta de 1507 decidiu enviá-los ao seu amigo Conrad Peutinger, um diplomata, humanista e antiquário alemão residente em Augsburgo, que também se interessava pelas viagens marítimas. Desconhece-se se Valentim Fernandes enviou os textos em separado ou reunidos no mesmo códice, mas o facto é que permaneceram ignorados durante mais de 3 séculos. Só em 1845 esse códice, com 349 fólios, disponível na internet, que pertencerá à biblioteca pessoal de Conrad Peutinger, foi descoberto, encontrando-se atualmente em Munique, na Biblioteca do Estado da Baviera, onde tem a designação Codex Monacensis Hispânicos 27. O historiador Joaquim Bensaúde ofereceu uma cópia desse manuscrito à Academia Portuguesa da História, que o publicou em 1940, numa edição coordenada por António Baião, que recebeu o título de O Manuscrito Valentim Fernandes. A divulgação deste documento, que o comandante Fontoura da Costa definiu como colossal, deu origem a vários estudos sobre Valentim Fernandes e a sua época e o seu famoso manuscrito, que inclui vários tipos de notícias, umas que podem ser consideradas como notícias orientais e outras que podem ser classificadas como notícias africanas. Nas notícias orientais incluem-se um relato da viagem feita em 1505 por Dom Francisco de Almeida, que foi o primeiro vice-rei da Índia, com informações sobre as praças de Quilo, Mombasa, Melinde, Zanzíbar, Angediva, Coxim e Cananor, alguma informação sobre a Índia e uma descrição das 12.000 ilhas, entre grandes e pequenas, que hoje se chamam Maldivas. Nas notícias africanas, inclui-se uma descrição de Ceuta e da costa da Barbária, com referências a Alcácer Seguer, Tânger, Argila, Azamor, Mazagão, Alcácer Quibir e outras praças, acrescentado com o resumo da crónica dos feitos de Guiné de Gomes e Anos de Zourada, assinado pelo próprio Valentim Fernandes.
Nessas notícias inclui-se mais um texto em latim titulado De Prima Inventione Guiné, que é o relato da descoberta da Guiné feito por Diogo Gomes a Martinho da Boémia, que Valentim Fernandes transcreveu, e ainda 2 textos de grande interesse histórico. Este livro é de Rotear e das Ilhas do Mar Oceano. Este livro é de Rotear, é considerado como o mais antigo roteiro português, descrevendo todo o Portugal e da Galiza até Sorlinga e Oxante e das Ilhas da Madeira, dos Açores e de Guiné. Mas Valentim Fernandes não informa, é o de cá, mas Valentim Fernandes não informa sobre a maneira como obteve este roteiro ou de onde o copiou. Provavelmente terá sido o resultado da recolha de informações que circulavam oralmente entre os pilotos que praticavam Costa d'África desde a passagem do Bujador em 1434. Porém, interessa-nos especialmente o texto intitulado Das Ilhas do Mar Oceano, que inclui a descrição de cada uma das ilhas do Atlântico Oriental, com esboços cartográficos das várias ilhas, desenhadas pelo próprio Valentim Fernandes, numa época em que ainda eram pouco conhecidas pelos europeus. Provavelmente, os 39 esboços cartográficos e os textos de Valentim Fernandes foram os primeiros em que a descrição fantasiosa das ilhas, muitas vezes baseada na imaginação e nas lendas que circulavam, foi substituída por informação objetiva que era recolhida pelos pilotos, o que fez das ilhas locais de abrigo para a navegação, sítios de povoamento e escalas programadas ou ocasionais para o abastecimento de água ou lenha. A descrição das ilhas do Mar Oceano começa com as Ilhas Canárias, a que seguem as descrições das Ilhas Selvagens, a Madeira, o Porto Santo e as desertas. Seguem-se as 9 ilhas dos Açores, depois são descritas as ilhas do arquipélago de Cabo Verde e finalmente são apresentadas as ilhas do Golfo da Guiné, respectivamente a Ilha de São Tomé, a Ilha do Príncipe e a Ilha da Nubon, e mais afastadas das costas africanas, as ilhas de Santa Helena e Ascensão, embora estas não sejam acompanhadas por quaisquer representações gráficas. Cada uma das ilhas do Mar Oceano é descrita com algumas informações geográficas e históricas, com notícias sobre as suas povoações, fauna e flora, sendo acompanhadas por um esboço cartográfico. Valentim Fernandes foi um pioneiro da recolha de informação relativa à expansão marítima portuguesa. Mas, ao contrário de Gomes e Anos de Zurara, que antes escreveu a importante crónica dos feitos da Guiné, não se deixou envolver na glorificação de feitos militares ou no elogio dos seus patrocinadores e amigos, pois procurou apenas descrever as terras, alguns aspectos da fauna e da flora, alguns costumes e desenhar os novos espaços. Como foi destacado por Joaquim Barradas de Carvalho, os seus textos distinguiram-se das crónicas de Zurara, cabendo-lhes o mérito de ter sido o primeiro relator das ilhas do Mar Oceano, das suas características e do delineamento dos seus espaços. Os anos que se seguiram foram dominados pela euforia da Índia, e as ilhas do Mar Oceano pouco mais foram do que pontos de passagem ou pontos de escala nas viagens de ida e de regresso da Índia ou das Américas. O interesse pelo Novo Índico sobrepunha-se ao interesse pelo Velho Atlântico, assim sucedendo com os pilotos que se esforçaram por estudar rotas e escrever roteiros, alguns dos quais se tornaram famosos, como os roteiros de Aleixo da Mota ou de Vicente Rodrigues, ou por esboçar representações cartográficas como Dom João de Castro ou Manuel de Mesquita Prestrelo. Num curioso texto de Dom João de Castro no seu roteiro de Goadio, de cerca de 1540, a propósito de não ter desenhado uma tábua da barra da cidade de Goa, Dom João de Castro deixa claro que quando os portos visitados eram frequentados e sabidos, não se justificava que deles fizesse uma tábua, nem dar avisos e resguardos aos que por ela houverem de entrar. Essa é também uma razão adicional para que a navegação no Atlântico e as ilhas do Mar Oceano tivessem merecido menos atenção por parte dos pilotos portugueses, pois eram frequentadas e sabidas. Interessa-nos agora analisar como foi condicionada ou evoluiu a representação gráfica das ilhas do Mar Oceano desde o manuscrito de Valentim Fernandes, designadamente como aparecem nos isolários quinhentistas e nos atlas que dominaram a produção cartográfica a partir de meados do século XVI. Os isolários, ou livros de ilhas, tal como as cartas Portolano, nasceram no Mediterrâneo no século XV. Mas enquanto estas tinham uma finalidade prática para auxiliar a navegação,
Os isolários eram sobretudo guias de auxílio aos viajantes e aos mercadores, quase como os guias turísticos do nosso tempo. O mais antigo isolário que se conhece intitula-se Liber Insularum Archipelagi e foi escrito pelo monge florentino Cristóforo Buondelmonte, que percorreu o Mediterrâneo Oriental e o Mar Egeu, o que lhe permitiu desenhar 79 mapas de ilhas. Outro isolário muito conhecido foi impresso em Veneza no ano 1486 e foi escrito por Bartolomeu dalla Sonetti, incluindo 49 mapas. Esses isolários tratam apenas das ilhas do mar Mediterrâneo e não referem nenhuma das ilhas atlânticas. Porém, no livro de Benedetto Bordone, impresso em Roma no ano 1528, já aparecem representadas algumas das ilhas atlânticas, embora os respectivos traçados não tenham qualquer conformidade nem proporcionalidade. Um outro importante isolário, datado de cerca de 1545, foi o Isolário General de todas as Ilhas del Mundo, um manuscrito de Alfonso de Santa Cruz, um cosmógrafo sevilhano da Casa da Contratación, que o autor dedicou a Filipe II de Espanha. Neste manuscrito de 363 fólios estão incluídos 111 desenhos desacordos, entre os quais as ilhas do Mar Oceano, com mapas e informação muito abundante, muito semelhantes aos atlas que surgiram nos finais do século XVI na cartografia holandesa. A análise deste isolário permite conhecer alguma informação relativamente ao povoamento das ilhas atlânticas, mas também permite concluir que o conhecimento geográfico e a representação cartográfica daquelas ilhas era ainda muito limitada em meados do século XVI. No início do século XVI, quando Valentim Fernandes enviou para Augsburgo o seu manuscrito sobre as Ilhas Atlânticas, vivia-se um tempo de euforia resultante das primeiras viagens para a Índia e das descobertas de Cristóvão de Colombo e de Pedro Álvares Cabral. A cidade de Lisboa parecia ser o centro do mundo, onde desembarcavam novos produtos e chegavam informações de novas terras, mas nessa época também as cidades de Antuérpia e Amsterdão começavam a rivalizar com Lisboa. Nessas cidades mercantis do norte da Europa, começou a desenvolver-se uma nova arte cartográfica, em que a cartografia manuscrita sobre pergaminho deu lugar a uma cartografia impressa sobre papel e em que as cartas eram acompanhadas por um texto explicativo, sendo agrupadas em livros designados por atlas. O Theatrum Orbis Terrarum, de Abraham Ortelius, que foi publicado em Antuérpia no ano 1570, é considerado o primeiro atlas moderno que se produziu. Nele se incluindo a representação cartográfica de todos os continentes então conhecidos e os países europeus, embora as Ilhas Atlânticas, que já eram conhecidas há algumas dezenas de anos, não tenham sido contempladas nesse atlas. Só na edição de 1584 apareceu pela primeira vez uma carta dos Açores, que foi desenhada pelo cartógrafo português Luís Teixeira. Em 1608 foi publicado em Amsterdão outro atlas com o título A Luz do Marinheiro. Está ali o título em holandês, mas eu não leio porque não sei holandês e posso dizer um grande disparate. O seu autor foi William Jan Zundblau. Este foi um dos primeiros atlas dos que se conhecem que inclui cartas marítimas. Isto é, cartas contendo malhas de algarismos que representam as profundidades ou sondas do lugar, um atributo que fora criado poucos anos antes pelo cartógrafo holandês Lucas Wagner e que ainda hoje é uma característica moderna da cartografia náutica. Este atlas inclui 42 cartas e um capítulo com texto em que se destacam 2 cartas das Ilhas Canárias, onde estão assinaladas algumas sondas e fundeadores. Uma outra carta do mesmo atlas inclui alguns planos dos principais ancoradores das Ilhas dos Açores, Angra, São Miguel e Horta, da Ilha da Madeira e da Ilha de Porto Santo, assinalando os seus principais fundeadores. Significa que, na sua casa de Amsterdão, o cartógrafo Willem Jan Zundblau recebia boas informações dos pilotos que frequentavam as ilhas do Mar Oceano e também estava atento ao que se publicava na sua cidade, pois apresenta uma carta da cidade e Porto de Angra, na Ilha Terceira, inspirada no desenho que Jan-Hugen van Linschoten incluiu no seu famoso itinerário, publicado em Amsterdão em 1596. Está ali no canto esquerdo, superior esquerdo. É a reprodução do que Linschoten tinha publicado. Estou a referir o Linschoten porque é uma figura mais ou menos conhecida de toda a gente que gosta de história.
No ano de 1623, o mesmo Willem Janszoon Blau, provavelmente com a colaboração de Johannes e Cornelis Blau, seus filhos e seus continuadores, publicou um novo atlas marítimo intitulado O Nível do Mar, que ampliava o anterior atlas, passando de 42 para 111 cartas. Relativamente às ilhas do Mar Oceano, destaca-se a apresentação de uma carta geral que inclui a Península Ibérica, a costa da Barbária e os arquipélagos dos Açores e da Madeira, as Ilhas Selvagens e o arquipélago das Canárias, incluindo também os mesmos planos principais, já vistos anteriormente, Angra, Horta e São Miguel, ou Ponta Delgada. Ponta Delgada. A comparação entre os dois atlas de William Blau, cujas edições originais datam de 1608 e 1623, mostram que o editor tinha recebido informações adicionais dessas ilhas e que uma é a ampliação atualizada do outro. Na abundante produção cartográfica dos Países Baixos, e em especial da cidade de Amsterdão, destacavam-se vários cartógrafos, muitos deles trabalhando em sociedades familiares. Um deles foi Jan Jansson, que publicou em 1652 um atlas intitulado Atlantis Majoris, que contém 30 cartas de todas as regiões marítimas do mundo, incluindo 2 cartas gerais atlânticas. A primeira representa o Atlântico Sul, a que ele chama Mar de Etiópia, e nela estão representadas as ilhas do Atlântico Sul, designadamente as ilhas do Golfo da Guiné, Ascensão, Santa Helena e Tristão da Cunha. A outra carta, que está orientada com o ponto cardeal norte na sua margem esquerda, portanto, está deitada, ponto cardeal norte está na margem esquerda, não é o habitual. Representa a faixa atlântica limitada pelo paralelo de Lisboa e pelo paralelo do Cabo Verde, com a representação das ilhas situadas nessa região. Porém, o que nos parece mais significativo neste atlas Jan Jansson é a inclusão, provavelmente pela primeira vez na cartografia holandesa, de uma carta das ilhas de Cabo Verde, que durante quase 2 séculos foi copiada por vários cartógrafos. A produção cartográfica dos Países Baixos tinha-se intensificado ao longo do século XVII. Este século é considerado a idade de ouro da cartografia holandesa, e entre outros que foram publicados destacou-se o Atlas do Mar, publicado por Peter Gosch, no ano de 1666 em Amsterdão. Este atlas inclui 40 cartas, 2 das quais representam a costa ocidental da África, nas quais estão assinaladas todas as ilhas do Mar Oceano. A primeira carta tem por título Da Kust van Barbária e representa as costas entre o Cabo São Vicente e o Cabo Verde, enquanto a segunda tem por título Pascarte van Guinéa e representa a costa africana entre o Cabo Verde e o Cabo da Boa Esperança. Estas cartas mostram grande conformidade, estão orientadas com o ponto cardeal norte na sua margem esquerda e o ponto cardeal leste para cima. Tem escalas de latitudes e escalas de distâncias, mas ainda não apresentam escala das longitudes, um problema que só seria resolvido cerca de um século depois. Aproximamos-nos do fim. Procuramos apresentar o manuscrito de Valentim Fernandes e alguns aspectos da evolução da representação cartográfica das ilhas do Mar Oceano nos séculos XVI e XVII. No século XVI era a navegação portuguesa que frequentava o Atlântico Sul, excetuando o caso das Canárias, que eram conhecidas desde finais do século XIV. Todas as outras ilhas do Atlântico Oriental foram descobertas por navios portugueses ou navios ao serviço da coroa portuguesa. Embora se tivessem desenvolvido atividades de povoamento e de comércio, as ilhas atlânticas não despertaram o interesse dos pilotos portugueses, porque elas se concentraram essencialmente no objetivo de procurar a melhor ligação do Atlântico para o Índico. Os roteiros que tenham escrito ou as cartas que tivessem desenhado sobre as ilhas perderam-se no tempo. O cartógrafo Luís Teixeira, que foi referido anteriormente, foi uma exceção, porque percorreu as ilhas açorianas e descreveu-as e desenhou-as com muita perfeição, conforme está escrito na cartela que ilustra a Carta dos Açores, que foi publicada por Abraham Ortelius em 1584. No século XVI, a situação alterou-se e Portugal perdeu o seu estatuto de potência marítima. Desde os finais do século XVI, grandes armadas provenientes da República das 7 Províncias Unidas dos Países Baixos tinham começado a navegar no Atlântico e no Índico.
A Companhia Holandesa das Índias Orientais, a famosa VOC, e mais tarde a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, a VIC, eram muito poderosas e passaram a cruzar o Atlântico em rota para o Atlântico e para as Américas. Desenvolveu-se então uma dinâmica atividade cartográfica nos Países Baixos e os cartógrafos neerlandeses, instalados sobretudo em Amsterdão, os Blau, os Ondius, os Vischer, os Goos, os Nascoilan, desenharam as suas cartas e publicaram os seus atlas a partir dos relatos que recebiam dos pilotos que passaram a frequentar e a conhecer aquelas ilhas, pois todas elas eram escalas programadas ou ocasionais das travessias atlânticas para reabastecimento ou, noutra óptica, eram objetivos militares. Numa análise retrospectiva, podemos concluir que os portugueses foram pioneiros na descoberta das ilhas do Mar Oceano e, através de Valentim Fernandes, foram também os pioneiros na sua representação gráfica, mas o mérito pelo desenvolvimento da cartografia dos arquipélagos atlânticos que se verificou ao longo do século XVII pertence sobretudo aos cartógrafos dos Países Baixos e aos seus atlas, como procuramos apresentar. Porém, só a partir do século XVIII, com a descoberta do processo de eliminação da longitude e, mais tarde, com as campanhas hidrográficas inglesas do século XIX, é que a cartografia das ilhas atlânticas passou a ter uma base verdadeiramente científica. Atualmente, as ilhas do Mar Oceano pertencem a vários países e a diferentes soberanias, mas muitas delas conservam os nomes porque foram batizadas pelos navegadores portugueses ao longo do século XV ou nos primeiros anos do século XVI. Por exemplo, Santiago e São Vicente, São Tomé e Príncipe, Anubon, Ascensão, Santa Helena, Tristão da Cunha e até a ilha de Gonçalo Álvares, a que os ingleses gostam de chamar a Ilha Gaug. Com a massificação do turismo e do transporte aéreo que se tem verificado nos anos mais recentes, as ilhas do Mar Oceano tornaram-se destinos comuns para milhares de pessoas, mas para a geração a que pertenço, essas ilhas ainda permanecem no nosso imaginário e conservam a frescura das manhãs em que se chega e a palidez das manhãs em que se parte. Termino associando mais uma vez à inspiração de Fernando Pessoa e a um texto de Ode Marítima, agradecendo a vossa atenção e a vossa paciência. Muito obrigado. Começo por cumprimentar e com grande júbilo e com grande respeito o Sr. Almirante, distinto diretor da Academia de Marinha, que também é meu presidente. Eu sou confrade da Academia de Marinha, mas estou aqui realmente a convite da Sra. Presidente da Academia Portuguesa da História, a quem também cumprimento muito respeitosamente e a quem agradeço o convite que me formulou para estar nesta sessão e, obviamente, cumprimento todos os confrades com um agradecimento muito especial por se dignarem ouvir-nos, a mim e ao conferencista anterior. Da minha parte, portanto, agradecimentos penhorados. Muito obrigado por estarem presentes. A todos, autoridades, colegas, amigos. Portanto, me digo muito obrigado. Correndo o risco de interromper o conferencista nesta informalidade que o Sr. Presidente me permite, não é própria da Academia de Marinha, mas que é um jeito da Academia Portuguesa da História, eu pedi desculpa, mas esqueci-me de se calhar daquilo mais importante, foi de dizer que o nosso conferencista é académico de mérito da Academia Portuguesa da História, tendo sido académico correspondente durante largos anos, pois que colabora e participa na Academia Portuguesa da História há imenso tempo. Muito obrigado. Ora bem, a comunicação que trago, ao contrário do conferencista anterior, vai centrar-se apenas em algumas das ilhas dos arquipélagos atlânticos e até para cumprir aquilo que é timbre da nossa Presidente da Academia Portuguesa da História, que nos pede que não ultrapassemos a meia hora das comunicações. E nesse sentido eu tinha que fazer uma triagem, digamos, para além de que os meus conhecimentos também não abarcam nem de perto nem de longe todas as ilhas do Atlântico em que os portugueses aportaram. São, portanto, apenas notas esclarecedoras e também de algumas ilhas. Quando cerca de 1425 se iniciava a colonização do arquipélago da Madeira, já o infante Dom Pedro
em carta datada de Bruges, entre o final desse ano e abril de 1426, considerava ser a cidade de Ceuta, e cito, muito bom consumidor de gente, armas e dinheiro que escasseavam no reino. Assim, económico e financeiramente, justificava-se a vantagem da colonização do arquipélago. Estou a falar, portanto, do arquipélago da Madeira. Na eventualidade de perdermos a cidade marroquina, não corrermos o risco de perder a nossa independência perante o reino primário da Espanha e comprometer o prosseguimento da expansão da República Cristiana no norte de África. Ou seja, diplomaticamente procurávamos o apoio da grande entidade do tempo, portanto da Igreja Católica, da Igreja de Roma. Por outro lado, teríamos que crescer territorial e economicamente para podermos bater, passa a expressão, um bocadinho o pé aos nossos vizinhos e não corrermos o risco, portanto, de perdermos a nossa independência pela qual vinhamos lutando. Enfim, Ceuta deveria ser centro de um senhorio régio cristão, de terras a conquistar, e deveria ser alternativa para as difíceis conquistas ultramarinas, que era a via das descobertas dos arquipélagos atlânticos e da costa ocidental africana. Descobrir como? Com a experiência acumulada em frequentes e perigosas ciladas, armadas por luzes e moros no mar e em terra, escutando e visualizando movimentos, ou seja, dominando o espaço dos contrários, estabelecendo referências no terreno, as ditas conhecências, e usando técnicas de transporte e orientação adequadas para ir e voltar. O problema não era de ir, o problema era também de voltar. E descobrir para quê? Para obter proveito económico e, quando em ambiente pacífico, ainda que fugaz, conhecer os outros antropológico e socioculturalmente, ou seja, há objetivos materiais e objetivos imateriais. Como guias orais e depois escritas, tiveram os descobridores ao serviço do donatário Infante Dom Henrique e dos monarcas empenhados na expansão portuguesa um modelo de questionário, um regimento ou regimentos, contudo replicados e adequados aos vários espaços a descobrir, a conquistar e a colonizar. Ou seja, havia a procura da informação, mas também um planeamento. É que por vezes julgamos que tudo isto se arquitetava e se processava de uma forma, enfim, muito improvisada e quase caótica. Com os resultados dos encontros e desencontros, formularam os portugueses um valioso humanismo prático e pré-científico que deixou registros em tantos e tantos domínios do real, como a geografia e a história deram mostras, por exemplo, nos regimes dos ventos e das marés, na alimentação, no vestuário, na habitação, na guerra, no comércio, nos comportamentos políticos, nas crenças, nas atitudes religiosas, etc. Basta às vezes será depreciado o património dos outros, pelos que se consideravam superiores e dominadores, mas também apreciado e apropriado em permuta cultural, nem sempre perceptível e declarada. Desabitado se encontrou o arquipélago madeirense e todos os outros a que os portugueses aportaram no Atlântico Central e Meridional, impondo-se povoá-los, estabelecer a cadeia trófica que garantisse a subsistência e gerasse energia animal. Depois, boa parte do excedente dos bens agropecuários e industriais deveria ser feita a transferência para o reino ou comercializada. Na Madeira doada, explorada a terra em regime de sesmarias, como sabemos, terras dadas ou quase terras doadas ou quase dadas, mas com algumas exigências, nomeadamente o pagamento do dízimo à Ordem de Cristo e também o início da exploração dessas terras em determinado tempo, sem protelar muito, portanto, esse tempo. Na Madeira, dizia eu, doada explorar a terra em regime de sesmarias para fazer fortificar o solo tufoso, carente de água, recorreu-se ao fluxo de levadas e para aumentar a área cultivável, em valor absoluto, essa área na sua, portanto, dimensão total, ela é inferior à do menor distrito do continente, o de Viana do Castelo, construíram-se poios, ou seja, socalcos que depois eram preenchidos com terra. Na terra feita ou geologicamente mais decomposta, instalaram-se os cereais. Os de Pragana primeiro, que já em finais de 400 estavam em déficit de produção e consumo, pelo que foi necessário recorrer ao trigo dos Açores, do norte da África, da Sicília e da Flandres. No biscoito mais próximo do mar passou a crescer a cana-do-açúcar,
em níveis de produtividade e produção elevados. Estima-se que no segundo quartel do século XVI a produção anual rondasse as 300.000 arrobas. Até que o esgotamento dos solos respectivos e a concorrência externa, em particular da colónia brasileira, passaram a recomendar, mas já mais no século XVII, a expansão da viticultura para deleite de muitos e benefício de algumas famílias terratenentes e mercantis, nacionais e estrangeiras. Na Rota do Cabo e noutras viagens de longo raio, se apurará e aprimorará o vinho da Madeira. Administrativa e até politicamente, devido à sua posição geográfica e económica, sobrepor-se-á às pequenas aldeias ou paróquias o lugar do Funchal, elevado a vila ou sede do município em 1452, a cidade em 1508, a centro de diocese em 1514 e de arquidiocese em 1534. Retenha-se aqui a importância, portanto, do Funchal na centralização administrativa e eclesiástica para o ultramar. Das dízimas e redízimas do que era naturalmente colhido, produzido e depois transformado, se apropriavam sobretudo os capitães e donatários, a que progressivamente se vieram a juntar os tributos alfandegários, quando mais tarde a Coroa-Estado logrou afirmar-se. A construção do nosso Império exigia que houvesse centralização, quer da parte do poder régio, quer do próprio Estado, em fase de incipiência. Porque era ponto assente que tudo pertencia a Deus, mas que a posse e a administração dos territórios eram dos monarcas, que eram eles os decisores últimos da paz e da guerra, que as suas efígies seriam estampadas na moeda corrente e que a aplicação da alta justiça, com penas de morte ou talhamento de membros, era igualmente exclusivo seu. Forjou-se assim com o contributo que era a tradição da governação e da administração do reino e com o que foi sendo ensaiado em Ceuta e completado no arquipélago da Madeira, um modelo, repetimos, replicado em outros mundos portugueses, mas sempre ajustado às circunstâncias geohistóricas. Prossigamos. A agressividade, eventos fortes, abalos sísmicos, eruptivos, tempestades, deslocamentos de terras e outros fenómenos naturais do ecossistema dos Açores nem precisa de ser comprovado pela história, já que continua a manifestar-se quase a toda a hora. E, no entanto, o arquipélago, refiro-me ao arquipélago dos Açores, foi rápido e intensamente procurado por famílias e indivíduos provenientes de quase todas as regiões de Portugal continental, devido à falta de terra, ou antes, à sua má distribuição, a que se foi juntando gente halógena. Ao encontrar condições económicas favoráveis, o crescimento demográfico acelerou, a ponto no último decénio de 500 serem cerca de 65.000 os residentes, a que equivalia à densidade de 28 habitantes por quilómetro quadrado, quando a de Portugal continental rondava os 17. Contudo, por esta altura já havia terminado, mitificada depois, a época de ouro ou de prosperidade do arquipélago, baseada na alta produtividade dos cereais, em particular do trigo, a par da riqueza gerada pela comercialização das plantas tintoriais, da eurozela e do pastel, e da carne bovina em salmoura. O século XVII, sobretudo a segunda metade, será marcado na Europa, como se sabe, por fortes crises, tendo-se defendido os açorianos, sobretudo com a exportação de barricas de farinha para o Brasil, a troco da comercialização de açúcar e da efetuação do contrabando de bens que circulavam nas rotas das Índias Orientais e Ocidentais. Para estancar a circulação fraudulenta desses bens, uma vez que os arquipélagos da Madeira e dos Açores continuavam a ser plataformas de intensa atividade ilegal, o Governo de Lisboa irá fazendo aprovar e divulgar leis atinentes como esta de 1736. Por ano, só poderia ir ao Brasil 2 navios da Madeira, cada um com o porte máximo de 500 caixas de açúcar, 2 da Terceira e 1 de São Miguel. Vigorava, porém, ainda com naturais dificuldades a prática e até a defesa teórica do mercantilismo, que continuava a favorecer a elite terratenente comercial açoriana, titular das principais casas vinculadas em morgadios e capelas, e fortemente representadas nas variações concelhias, ou seja, no poder local. Ao invés do regime económico, o crescimento demográfico e a falta de terra atiravam cada vez mais produtores para a pobreza e para a imigração,
controladas em parte pela artificialização dos preços dos bens principais e do trabalho, por influência dos poderosos ou dos reizinhos locais, no dizer de Gaspar Frutuoso. Assim, abrir o arquipélago ao exterior, às rotas das Índias Orientais e Ocidentais, às rotas de Cabo Verde e da Guiné, de Portugal continental, com projeção sobretudo para a Flandres e para a Inglaterra, e as rotas para Sanlúcar, Sevilha, só quando o ecossistema e as variações o permitiam. Por abril ou maio principiava o verão marítimo, e entrava então em funcionamento até começos de setembro até a aracnídea dos transportes terrestres e marítimos para assegurar o refresco, isto é, o fornecimento de bens frescos, à grande navegação e transacionar produtos de maior procura, com destaque para o pastel, já triturado e seco, em troca de bens essenciais e luxuosos e de algum pouco dinheiro ou de barras de metal precioso. Com efeito, cerca de 1540, quando o Atlântico dos espanhóis, por razões náuticas do difícil cálculo da longitude, não lograva prescindir no regresso à Europa das conhecências e do apoio logístico da volta dos Açores, um angrense verberará assim a desconfiança monetária dos seus conterrâneos. E cito: não querem tomar ouro nem prata em pagamentos delas das mercadorias, que uns vendem pela necessidade que têm do dinheiro, e outros são lavradores e pessoas que não entendem a lei do ouro e prata por vir mal apurado algum e nele haver engano. Ou seja, financeiramente o arquipélago ficava, pois, à margem das rotas dos metais preciosos, o que levava até a preconizar que se criasse nos Açores, digamos, uma sucursal, uma delegação da Casa da Moeda de Lisboa, mas tal não foi atendido e, enfim, o arquipélago era um centro realmente de contrabando dos metais preciosos para a Europa. Porém, para os mais esclarecidos, o contrabando processava-se, insista, se já eram realizadas transações em reais espanhóis e letras de câmbio para comprar, inclusive, navios de grande porte construídos em estaleiros europeus, porque no arquipélago a elite local só normativamente permitia, por razões de controle do grande comércio, a armação de pequenas embarcações. Em princípio, também as mercadorias castelhanas em trânsito pelos Açores deveriam pagar direitos alfandegários, tal como foi reconhecido por uma carta de Dom João III, datada de 21 de novembro de 1536. Contudo, os interesses por vezes promíscuos das coroas peninsulares, e mais ainda no período em que politicamente estiveram unidas, favoreceram a isenção. Esta é mais uma demonstração de como o próprio arquipélago, os Açores e o Reino, eram também prejudicados com esta política financeira de isenção em relação aos espanhóis. Contudo, em setembro de 1591, por exemplo, estavam reunidas na designada paragem do Corvo cerca de 140 embarcações. Repito, 140 embarcações. Na maior parte espanholas, esperando para serem comboiadas por armadas devido à pirataria até um porto principal açoriano, por regra Angra, e depois até à Península Ibérica. Da insuficiente valorização dos metais preciosos, por errada mas consciente decisão da coroa espanhola, tirarão grandes benefícios estrangeiros, nomeadamente a Casa da Moeda de Lisboa, os ingleses, os flamengos, os alemães. Mas voltemos a focar os Açores e os açorianos. Católicos crentes e praticantes, sob pena de não poderem residir no arquipélago os trânsfugas, ou de ficarem sujeitos a penas corporais, pecuniárias e espirituais, os faltosos aos sacramentos e às festividades obrigatórias, os açorianos centralizaram os seus cultos na segunda e na terceira pessoas da Trindade. Efetivamente, ao Corpo Santo, ao Cristo crucificado, ao Senhor Santo Cristo, e ao Espírito Santo, distribuidor de dons e dádivas que deveriam transbordar para os pobres através de bodos, prestaram especial devoção. Sucedeu, porém, que estas festas chegaram a ser proibidas por Filipe II, nosso Filipe I, que não compreendeu a cedência catártica dos poderes instituídos, com a folia nas festividades, a comandar um cortejo sacro-profano e o bobo a tecer críticas político-sociais perante o imperador, coroado na Igreja Matriz e até autorizado a fazer sermões. Manifestações, enfim, prenhes de folclore e até de paganismo, mas também de medo terrorífico que a figura do touro
festejado sobretudo na Ilha Terceira, corporizava e que as fumarolas sulfataras de São Miguel encenavam quanto aos castigos do inferno. Sem obliterar o medo das assustadoras entradas dos corsários e de outros perigos vindos do mar, desse mar amado contudo por qualquer açoriano, e que Antero de Quental, o divino Antero, esse prestigiado micaelense exilado no continente, versejou em reminiscência quase uterina e comunhão panpsiquista. Cito: ali, nesse mar rugidor, se há de enterrar meu coração. Enterravam-se, em sentido figurado, ainda em vida, mais por vontade dos progenitores, para favorecerem morgados e administradores de capelas, as filhas e os filhos segundões, ao entrarem com dotes e criados em conventos e recolhimentos. Nos finais do século XVI já havia nos Açores 17 casas de ambos os sexos, acolhendo à volta de 4 centenas de professos e noviços, e justificando a destempo esta crítica do setecentista Dom Luís da Cunha, que também cito: se o excesso de frades e freiras é tão nocivo no reino, como fica dito, ainda é mais pernicioso nas suas conquistas, onde se necessita de gente que trabalhe. E que gerisse esse trabalho, acrescentaríamos nós. Em começo do século XIX, um governador de Cabo Verde, confrontado com a situação social local muito marcada nas ilhas principais, pela presença de mestiços e degradados vindos do reino, reportava: e muito piores são as hordas de desalmados, escória e podridão do género humano que Lisboa não cessa de enviar para aqui, entre os quais vêm monstros que têm assassinado a facadas os próprios pais. Eu o que posso assegurar é que, a não serem contidos pelo medo, já aqui não existiria nem governo, nem governador, nem governados. Toca-se assim num problema estrutural da colonização portuguesa: a falta de gente europeia com recursos homiciados, degradados e prostitutas convertidas, enviados para a multiplicidade dos espaços ultramarinos, em particular para os mais distantes do reino. Devido a estes fatores, em concreto foi muito lento o povoamento do arquipélago cabo-verdiano, ao ponto de, em começo do século XVI, só estarem debilmente povoadas as Ilhas do Fogo e de Santiago, com alguns brancos que, no entanto, já exploravam a cana-do-açúcar, o algodão e o gado lançado nas ilhas. Acabaram por constituir as primeiras casas vinculadas, à custa das sesmarias também, do tráfico dos negros escravizados trazidos da costa africana mais próxima, ou seja, da Guiné e da Mina. Em 1533, artificialmente, a Ribeira Grande será elevada à cidade, satisfazendo assim a exigência urbana para ser sede de diocese, já que, a meados de 500, ainda contará apenas 500 fogos, cerca de 2.000 habitantes. Independentemente da cor corporal, a elite era a que usava sapatos ou botas, e se mostrava capaz de controlar grupos armados. Economicamente, com um ecossistema de altas montanhas e de terras vulcânicas bastante áridas, que o lançamento do gado para instaurar a cadeia trófica mais ajudou a desertificar, pese embora em sua importância interna e no refresco à grande navegação, viver em Cabo Verde era muito pouco atraente. Ainda que a estiolagem dos produtos da terra fosse compensada pela abundância dos frutos do mar, em particular dos cetáceos, das baleias, inclusive, sendo os cabo-verdianos herdarão dos açorianos as técnicas da sua captura, do sal, com exportação para o Brasil, e da orzela, com esse líquene titurial a tomar o caminho da Europa pré-industrial, o que valia era efetivamente as escalas da grande navegação. Num rápido bosquejo, releve-se a importância do arquipélago no desenho e no funcionamento, sobretudo à ida, das rotas do Atlântico, a ponto de, por interesse dos portugueses, a contagem das 370 léguas do Tratado de Tordesilhas, como é sabido, tomar por referente a ilha mais ocidental do arquipélago e do arquipélago ser trampolim para a transferência de plantas mediterrâneas e de animais desconhecidos nas Américas. A propósito, vincando talvez em excesso os traços da mediterraneidade, Alfredo Margarida escreveu: podemos ser tentados a pensar que, dado o tipo físico da população, as incidências africanas em Cabo Verde deveriam ser mais do que o que são na realidade. O caráter de culturas agrícolas, os utensílios utilizados, o tipo de habitação, a divisão da propriedade rural
revelam, contudo, um sistema de vida aparentado com o estilo mediterrâneo que, praticado ao longo de séculos, se impôs como realidade única. Fim de citação. Esqueceu o autor, por certo, que a maior parte das ilhas do Barlavento foram colonizadas por negros africanos, forros ou alforriados, negros fujões, isto é, fugidos aos seus senhores, pagando no primeiro caso uns míseros foros à coroa e usando para o cultivo do milho e da batata doce técnicas pré-históricas, inclusive paus tostados, por falta até do arado. Assim, quando as chuvas só caíam em intervalos de anos, as grandes fomes instalavam-se e dizimavam tudo e todos, incluindo os escravos das fazendas de açúcar e algodão e mais ainda os armazenados à espera de serem embarcados nos navios negreiros. Eis-nos a esboçar apenas algumas notas características desta nação étnica e culturalmente bastante plural. A simbiose antropológica e sociocultural expressou-se e expressa-se ainda, por exemplo, no domínio da valiosa música local, através da morna, da influência portuguesa, da coladeira, do batuque e da funaná. A Carta Régia de doação da Ilha de Santo Tomé a Álvaro de Caminha, datada de Torres Vedras a 29 de julho de 1493, registra que o capitão, e cito, tenha cargo da ilha, estando e morando nela continuadamente, e a mantenha por nós em justiça e em direito, e a tenha em boa guarda. Esta imposição deveria ser observada pelos sucessores. Sucedeu, porém, que entre 1586 e 1730, segundo cálculos estabelecidos por Mónica Esther Gonçalves de Sousa, dos 50 governos que a ilha conheceu, cerca de metade foram exercidos pelo Senado da Câmara da Povoação, praticamente o único aglomerado populacional, e por influentes locais nomeados interinamente. Eis o absentismo dos delegados do Poder Régio a manifestar-se exuberantemente, com prejuízo da administração da justiça, da ordem social e da defesa militar, contrariando, portanto, a carta citada. Resultado. Tanto ou mais que em Cabo Verde instalou-se em Santo Tomé e Príncipe quase continuadamente a anarquia, a conflitualidade, o ódio racial, particularmente entre os mestiços ou os que se designavam filhos da terra, e os negros escravos chegados de Angola, do Congo e da mina da Guiné. Porque o arquipélago estava longe do reino e havia alternativa de fixação no continente africano, os poucos brancos rejeitavam o clima equatorial muito quente e úmido. Com efeito, por meados de 500, um anónimo piloto português, mas já experimentado navegação entre Lisboa e Santo Tomé, devido ao comércio do açúcar, deixará um curioso relato escrito sobre os brancos residentes em Santo Tomé. Viviam poucos anos, por serem atacados sobretudo pelo paludismo, mas também por outras doenças. Importunavam-os as pragas de mosquitos, dizia ele, maiores que os nossos, de formigas e ratos. Nas horas de maior calor reuniam-se nos baixos das suas casas, comendo e bebendo o que cada um levava, para confraternizarem e solidarizarem assim as próprias relações etnoculturais. Claro está que o relator referido focou a sua observação no quase único aglomerado populacional, como disse há pouco, por tal designada a povoação, e levado também à cidade em 31 de janeiro de 1533, como a de Santiago, e que era também sufragânea da Arquidiocese do Funchal, como nova diocese. Compreensivelmente residiam nela, na povoação, mercadores, alguns deles judeus e cristãos, terratenentes deslocados temporariamente das suas roças, parte deles mestiços, eclesiásticos, incluindo o bispo, se não era absentista ou estava em visita pastoral, oficiais da cura e do município, jagunços, prostitutas, algumas vindas do reino. Raraiavam efetivamente os agentes enquadradores da sociedade, designadamente com os bispos a serem com muita frequência absentistas e contestatários perante as justiças do reino e com os clérigos mestiços e negros a terem dificuldade em despegarem-se dos seus cultos e ritos fetichistas. Com os agentes da coroa Estado e da Igreja em não respeitarem os âmbitos das suas jurisdições. E por evocar jurisdições assinala-se o amplo ar espacial da Diocese santomense, com a administração a pedido de Dom João III, a abranger a Ilha do Príncipe, a feitoria de São Jorge da Mina e o vasto território do Congo. Por ser de má qualidade, ficava entorroado, isto é, convertido em torrão, quando era aquecido em fogueiras por ar-lhe secar a umidade,
o açúcar de São Tomé foi sofrendo progressivamente a concorrência de outros espaços produtores, com destaque para a Madeira e o Brasil. Em 1641, corsários holandeses arrasaram muitos dos engenhos da ilha, com os principais engenhos a contar entre 200 a 300 escravos negros, tendo alguns dos seus proprietários debandado para a colónia brasileira. Mesmo assim, por falta de alternativa, o arquipélago persistiu no cultivo da cana até começo do século XIX, altura em que o cacau do Príncipe e o excelente café das roças santomenses voltaram a dar algum alento à economia local. É preciso terminar. Das completas notas que acabamos de esboçar, talvez se possa inferir e sugerir o seguinte: que, invocando a interpretação de Paquito Rebelo, também o Portugal insular dos séculos XVI e XVII, que não apenas o espaço continental, foi atlântico pela localização e mediterrâneo pela cultura. Uma cultura alicerçada em altos valores de civilidade, a caminho da civilização. Que todos os arquipélagos atlânticos descobertos e colonizados por portugueses projetaram a mediterraneidade em mundos tropicais, recolhendo em troca apreciados valores de novas e plurais sociedades. Que o açúcar não foi o elemento e veículo da miscigenação étnica e da aculturação, não foi o único, mas foi um dos principais, juntamente com a difusão de outras plantas e de animais desconhecidos em rincões do mundo novo. Que se nos fluxos das viagens de ida através do Atlântico, o arquipélago de Cabo Verde se distinguiu por insuficiente determinação da longitude, tenha-se presente o difícil traçado da divisória do Tratado de Tordesilhas, no regresso à Europa, a volta dos Açores tornou-se praticamente imprescindível, mesmo para os espanhóis. Que na conservação dos territórios arquiinsulares, sobretudo os mais distanciados do reino, foram notórias as insuficiências da defesa militar, mas mais ainda os comportamentos e as condutas dos representantes civis e eclesiásticos, sem esquecer os comportamentos dos súbditos. Porém, quase por milagre, o nosso império não se sobrou. Manteve-se até o século XX e, com tão alongada a persistência, acabou por comprometer, em meu entender, até o crescimento e o desenvolvimento da metrópole. Que neles e por eles os arquipélagos atlânticos, o mar abriu-se quase até ao infinito, gerou novas pátrias e ofertou patrimónios naturais e humanos de valor incomensurável. Pena é que o mar e o além-mar de cunho português não informem mais o presente, ou seja, que a litoralização humanizada não permeabilize melhor a excessiva continentalidade do nosso país e da União Europeia. Tenho dito.